Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao CP Futebol Clube, o podcast de esportes do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui para gravar comigo o 20º episódio do CP Futebol Clube, Rafael Peruso. Tudo bem? E Amaury Knevitz Jr. Buenas. A gente está aqui hoje para falar sobre Grenal, já que no próximo sábado Inter e Grêmio decidem quem vai ser dos dois um representante na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, glorioso Gauchão. A outra semifinal entre Caxias e Ipiranga vai ser disputada no domingo, mas a gente vai falar mais do Grenal, certo? Vamos lá. Buenas. Inter e Grêmio chegam em momentos bem distintos para esse clássico. Enquanto o Grêmio teve poucos jogos aí na temporada, porque o Grêmio, o ano passado, conseguiu uma vaga na fase de grupos direta da Libertadores, o Inter está participando da pré-Libertadores e, consequentemente, tem mais jogos decisivos, inclusive. Agora, a gente está gravando na quarta-feira. Na terça-feira de noite, o Inter venceu a Universidade de Chile por 2-0 e conseguiu se classificar para a segunda fase, terceira, na verdade, né? Terceira fase da pré-Libertadores, onde na semana que vem enfrenta o Tolima na Colômbia e aí na outra semana enfrenta o Tolima no Beira-Rio. Vamos começar com uma questão que desperta amor e ódio entre os torcedores. Favoritismo. O Grenal tem favorito, Rafael Peruso? Depende. Se o Inter jogar com os titulares, e tudo indica que vai jogar com esse time que venceu a Laú na terça-feira, eu acredito que o Inter leva um pequeno favoritismo. Agora, se o Inter entrar com um time misto ou um time todo de reservas, aí o favoritismo vai pender para o outro lado, vai pender para o lado do Grêmio. Concordo com tu disse que o Inter ele já teve testes mais fortes, né? Nesse início de temporada. Por mais que a Laú não seja um time tecnicamente muito, muito forte, enfim, mas pela competição que pelo fator de ser uma competição de mata-mata, o Inter já passou por um processo, um teste um pouco mais forte. O Grêmio não. O Grêmio fez 5 jogos até agora, todos pelo Campeonato Gaúcho, e todos contra adversários mais fracos, né, tecnicamente. Pelo menos na teoria, adversários mais fracos, bem mais fracos que o Grêmio. Então vai ser o primeiro grande teste do Grêmio na temporada, e num momento assim de uma certa instabilidade, né, que o Grêmio vem de uma derrota, uma atuação muito fraca contra o Aimoré. Então vai ser um teste muito forte para o Grêmio. O Inter já testou mais assim a sua equipe, e se o Inter vier com os titulares, eu acredito que leva um pouquinho de vantagem. Amaury, assina embaixo do Peruso ou peraí que não é bem assim? Eu acho que é por aí. Apesar de o Grêmio ter um trabalho bem mais consolidado do que o do Inter, o Inter tá um certo embalo, assim, né? Não estourou, mas tá, num embalo um pouco mais positivo nesse começo de ano. E o Grêmio tentando se achar aí com as novas peças, as novas velhas peças que trouxe aí o Renato e a direção do Grêmio. E realmente a escalação do Inter acho que vai fazer diferença. A tendência de momento, nós estamos gravando isso na quarta-feira, início da noite. A tendência de momento é que o Inter vá com a maioria dos titulares, né? O Patrick está fora, 3 semanas. E talvez até, se tivessem condições, ele estaria perdendo a vaga pro Bosquilha, ou então, no mínimo, uma concorrência muito forte ali para ele. Então, se a entrada do Bosquilha já é praticamente certa pro Grenal, ainda mais que ele entrou no jogo, não saiu jogando, eu acho que ele vai poupar uns 2, 3 caras no máximo, assim, os mais velhos. Vai poupar, sei lá, o Guerreiro e talvez o do Alessandro, e o resto vai ser titular. Então acho que você e eu, cara, dizer, opa, pera lá, não é bem assim. Ou pela lá, não é bem assim, na minha opinião, fique lá. Favoritismo bem leve, né? Estão falando, sei lá, 55-45, contando com o fator local e tudo mais. Eu acho que se o Inter jogar com as reservas, o favoritismo é maior pro Grêmio, mas acho que mesmo se o Inter jogar com os titulares, o favoritismo ainda é do Grêmio. E aí eu trago algumas justificativas para isso. Primeiro é que o Inter do Kudê, ele fez 4 jogos. É um time que mudou o esquema do ano passado para cá. Era um time que jogava há muito tempo. O time do Odair jogava há muito tempo no mesmo esquema. E o esquema do Kudê é muito diferente. Então, assim, é um time que ainda está em busca da compreensão do que o novo técnico quer.
E tem do outro lado um time que tem a mesma base desde 2016 e 2017. Por mais que tenham saído e entrado peças diferentes, tem muita gente que ainda permanece em nomes mesmo. E a filosofia de jogo do Renato é a mesma desde então. Tipo, o Grêmio é um time mais acostumado ao que o Renato quer do que o Inter é mais acostumado ao que o Kudê projeta. Além disso, o Grêmio tem hoje no elenco... O Everton só não é o melhor jogador em atividade frouxo no país, porque acho que o Bruno Henrique também está jogando demais. Mas eu não vejo, fora o Bruno Henrique, ninguém no Brasil que hoje jogue mais que o Everton. Então, se a gente pegar um time que tem uma base maior, uma estrutura de jogo mais consolidada e vencedora, que o Grêmio conquistou muitos títulos jogando assim, conta com um dos melhores jogadores do país, está mais descansado do que o Inter. Ok, tem o fator local, mas o Grenal já ficou meio que provado que fator local nem sempre é tão determinante assim. Então, por isso eu acho que se há favoritismo para um dos dois lados, acho que ele pende muito mais pro Grêmio do que pro Inter. Então vai ser nos pênaltis, então. Pode ser, hein? Pode ser. A gente tava, eu e o editor do site, o Thiago Medina, a gente tava fazendo as contas. Esse ano pode ser o ano que mais tem Grenal na história. Se os dois derem certo em tudo, o que, ok, a gente sabe que é improvável, a gente pode ter 13 Grenais. Nunca na história um ano teve 13 Grenais. Só que para isso acontecer, o que tem? Seriam 5 Grenais pelo Gauchão, já tem 2 certo. Esse agora do sábado e o do segundo turno. O que precisaria? Ter mais 3, e aí para tanto basta que um seja campeão no primeiro turno, o outro seja campeão no segundo turno. Porque daí eles vão decidir, um outro seja campeão no segundo turno, e aí tem mais os 2 jogos decisivos do Gauchão. Então fecharia 5 do Gauchão. 2 do Brasileiro, que é certo. Se o Inter avançar na Libertadores, 2 da fase de grupos da Libertadores. Se os 2 avançarem e se cruzarem, teremos o famoso Grenal decisivo pela Libertadores, que muito se projetou ano passado e não rolou. E mais 2 da Copa do Brasil. A gente sabe que é uma conta para lá de complicada, mas pode ser. Não vai chegar a 13, mas uns 7 ou 8 pelo menos vai ter, né? Que é bem mais do que te vê acontecendo nos últimos anos. O que só aumenta o perigo desse confronto do Inter aí com o Tolima pela última fase da pré-Libertadores, porque se passar tem Grenal. E toda vez que se fala que se passar tem Grenal, dá problema para quem tá disputando. É praticamente uma zica. O vai ter Grenal significa que não vai ter Grenal. Relação dos titulares. Vocês falaram ali que a tendência é que o Inter vá com o time titular. E lembrando, a gente tá gravando esse programa na quarta-feira, tá? Quarta-feira de noitezinha. O Grêmio não tem por que não ir com força máxima. O Grêmio não tem jogo no meio dessa semana, não tem jogo no meio da próxima semana. O Inter, vocês estão falando aí que o Inter tem a possibilidade de jogar com se não força máxima, quase isso, assim, poupando, sei lá, D'Alessandro, Guerreiro. Só que eu quero discutir com vocês o seguinte: se o Inter for com força máxima e passar tanto pelo Grenal quanto pelo... Bom, Tolima já passou, já passou pela Universidade de Chile. O Inter somaria 5 partidas em 15 dias dos titulares, jogando, como diria o Muricy, carta e domingo, carta e domingo. Não chega a ser carta porque teve jogo na terça. Mas o Inter jogou na terça com a Universidade de Chile, aí jogaria sábado o Grenal, no meio da semana pegaria o Tolima, no final de semana seguinte pegaria o Caxias ou o Ipiranga, e na outra semana de novo um duelo decisivo com o Tolima. Passando, já começa a fase de grupos da Libertadores, porque nós já vamos estar encerrando fevereiro e a fase de grupos da Libertadores começa ali no início de março. Para início de temporada, vocês não acham que a comissão técnica pode achar que é pisar fundo demais no acelerador? Com certeza é. O que pode acontecer é usar muito misto, né? Vai tirando os jogadores que estão sentindo, daqui a pouco até de uma viagem como essa. A gente está falando dos jogadores com mais idade do Inter, né? Guerreiro, D'Alessandro, daqui a pouco guarda o D'Alessandro pro jogo da volta contra o Tolima, não vai para a Colômbia, aí usa ele no Grenal. Eu acho que ele vai fazer esse tipo de compensação, balanceamento. Mas é que o jogo do Tolima tu não pode arriscar nada, né? Tudo bem, mas é um jogo que vai ter a volta depois, né? Mas se dá um azarão lá, não tem volta.
Teoricamente, tipo assim, a ida ou não de um jogador ou dois, como o da Alessandro, mais um, não é o que vai acontecer um azarão por causa só disso, né? Enfim, tem muitas variáveis, né? A gente vê que o Kudê, ele não gosta de poupar por poupar, né? Ele teve jogos aí que a gente achou que ele ia ir com reservas, ele foi com titulares lá em Ijuí, por exemplo. Ele só não usou quando realmente estava muito próximo, ali de 3 ou 4 dias. Então, eu acho que ele não vai poupar 100%, não. A questão do Grêmio, e aí o Perus tinha falado antes aqui que o Grêmio fez uma partida muito fraca contra o Aimoré, e acho que que pode ser considerado um teste um pouquinho maior seria o Caxias, mas aí também primeiro jogo da temporada, né? Só que nesses dois o Grêmio perdeu, né? Mas não parece que o Grêmio, principalmente contra o Aimoré, o Grêmio perdeu porque achou que ia ganhar o natural, assim, não acho que o Grêmio... Acho que foi muito mais o pecado da preguiça que da incompetência, por assim dizer. E me parece que o Grêmio não acelerou ainda, sabe? E o que obviamente faria no Grenal. Tu acha que o Grêmio já o Grenal não mobiliza mais o Grêmio nesse sentido de entrar mais ligado, como até agora parece que não entrou? Não, sem dúvida. Eu só deixo dar um pitaco aqui na história do Inter de poupar ou não. Eu acho que o Inter vai jogar essas próximas partidas com o que tiver de melhor, porque se ele ganha o Grenal e ele vai para a final e ele ganha a final, ele já tem o turno do Campeonato Gaúcho garantido. Então, o segundo turno ele pode relaxar, ele pode botar os reservas praticamente todas as partidas, né? E aí, passando do Tolima, ele já está na fase de grupos da Libertadores. Então, o panorama vai mudar muito se o Inter ganhar esses próximos jogos aí, porque ele já tem ele já vai ser campeão no primeiro turno, se ele vier a ganhar, e vai poder aí sim poupar no segundo turno do Gauchão. O Grêmio começou a temporada como ele terminou o ano passado, né? Muito instável. O Grêmio, ano passado, viveu a temporada mais irregular, assim, desde que o Renato reassumiu em 2016. Eu acho que domingo teve um pouco disso, eu me garanto, a hora que eu quiser eu vou lá e ganho o jogo. Até porque o Grêmio vinha de um jogo muito bom com o Sportivo, que o Grêmio tocou 5-0 no Sportivo na Arena, e parecia que, sabe, a diferença técnica é tão grande que não tem como não ganhar do Aimoré. Exato. O Grêmio vinha do melhor, aliás, do único jogo bom que o Grêmio fez, né? Porque o Grêmio ganhou do São José e do Brasil de Pelotas com placares apertados, né? 2-1 e 1-0 e jogando mal. E contra o Sportivo não, fez uma boa partida, mas também foi digamos assim, o único jogo que o Grêmio teve um meio-campista armador jogando, né? Porque o Patrick, quando ele teve oportunidades, ele não correspondeu. O Tassiano entrou no time e o time deu outra resposta. E acho que esse é o principal dilema, assim, do Renato pro Grenal, porque o Thiago Neves ainda não tem em totais condições de jogo, não está 100% fisicamente, não está sem ritmo, e o Tassiano está lesionado. Então o Renato não acredita que vai botar o Patrick, porque ele já colocou em jogos menos complicados e o Patrick não deu a resposta. Então acho que esse é o grande dilema, assim. Além desse, claro, também tem a questão do Maicon ou do Lucas Silva, né? O Matheus Henrique volta, na minha opinião, é titularíssimo. E então acho que o Grêmio tem alguns dilemas assim para esse clássico Grenal. Claro que é um jogo que vai mobilizar, né? Ainda mais que o Grêmio vai precisar dar resposta desse último jogo, né? Que foi muito mal. Pelo fato de ser um clássico, o Grêmio tem a vantagem de estar numa semana inteira de trabalho pensando só nesse jogo, ao contrário do Inter, né? Sem dúvida que isso é uma vantagem, vai chegar mais descansado. Então, eu tô curioso, sim, para ver o Grenal, porque é um início de trabalho bem interessante do Kudê, um Inter diferente do que o Grêmio enfrentou nesses últimos anos. Então, vamos ver, vai ser o primeiro embate do Kudê com o Renato também, né? Então, vamos aguardar, eu acho que vai ser um clássico bem, bem interessante. Do meio para frente, Thiago Neves e Diego Souza começam o jogo? Acredito que sim. O Thiago Neves hoje, se for pensar, é a única opção de armação no meio campo, né? Claro, tem o Patrick, mas aqui a gente já falou que ele não foi bem nos jogos. Teve que fazer um recondicionamento físico. É um jogador ainda que requer uma melhor preparação. Ele ainda é muito magro, enfim, ele não tem uma capacidade física ainda de enfrentamento com os outros jogadores profissionais. Então eu acho que o Thiago Neves vai pro jogo, não tem outra opção. Eu acho que a opção do Renato, que ele utilizou contra o Aimoré, de botar o Luciano mais atrás e o Diego Souza na frente, não deu certo. Então eu não acredito que ele vai repetir essa formação. Acho que vai o Thiago Neves e o Diego Souza vão pro jogo, sim.
No Inter, Amori, se for o time titular, porque se for o time reserva, aí a gente pode ficar fazendo especulação até cansar. Mas se for o time titular, além da entrada do Bosquilha no lugar do Patrick, que está lesionado para 3 semanas, poderia ter alguma outra mudança? Um cara que eu tô achando que vai jogar o Grenal, mas é, como diria o nosso chefe, o termômetro, praticando o achômetro, é o Galhardo. Eu acho que ele vai jogar o Grenal, ele vai poupar um dos 2 velhinhos do ataque ali e vai botar o Thiago Galhardo, que foi muito bem nos jogos que ele entrou e não jogou nenhum minuto contra a Laú, né? Mas aí ele não pode fazer a mesma substituição que ele fez ontem, tirando o D'Alessandro e botando o Marcos Guilherme, que entrou bem nas 2 vezes? Também pode. Mas tu pediu pra dar o meu achismo e foi esse. Eu acho que o Marcos Guilherme pode aparecer até como uma alternativa ao Edenilson. Talvez meio tempo para cada um, ou talvez até o Marcos Guilherme como titular e o Edenilson segurando, porque apesar de ele ser mais novo que os outros, ele corre muito, né? Ainda mais nesse sistema novo, ele se desgasta bastante. Tá se cogitando também a entrada do Bruno Fux, mas eu não acredito ainda, veio da seleção muito verde ainda, outro tipo de treinamento e tudo mais. Quem seria? E pra poupar um dos 2 zagueiros, entendeu? O Moledo ou o Cuesta. Mas eu acho que os mais prováveis de entrar é o Galhardo, que eu citei em primeiro lugar, e o Marcos Guilherme, que tu citou como segundo. Na zaga do Grêmio, o Kahneman é dúvida ou tá fora? Não, o Kahneman, com o passar dos dias, ele não tem treinado junto com os demais jogadores e a cada dia a presença dele fica mais complicada, né? Eu acho que hoje a tendência é ele ficar de fora. E aí a zaga vai ter o Paulo Miranda e o David Braz, repetindo a zaga que já vem jogando e que é uma zaga um tanto quanto lenta, né? Esse esquema que o Kudê está tentando implementar no Inter, essa questão da marcação adiantada, ela depende muito da... Eu não quero dizer falta de qualidade do adversário, mas eu vou usar um exemplo aqui. Não, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, na final da Libertadores de 2017, o Grêmio fez isso contra o Lanús e teve resultado. O Grêmio apertou o Lanús não conseguia sair, dava balão e se apertava. E deu certo, o Grêmio foi campeão, tudo bem. O Grêmio manteve a mesma estratégia e no começo da partida da final do Mundial de Clubes, tentou, no começo pelo menos, fazer isso com o Real. Só que os caras do Real, eles tocam a bola de lado e os caras não se assustam. Assim, não deu certo, obviamente. O Real sai tocando. Tudo isso para pensar, refletir com vocês aqui o seguinte. Se o Inter adiantar essa marcação com o Grêmio tem qualidade para sair jogando, o Grêmio pode sofrer com essa marcação adiantada do Inter, ou é o Inter que pode sofrer se o Grêmio sair com qualidade e acertar uma jogada em velocidade com o Everton, por exemplo, nas costas, porque essa marcação adiantada ela também abre mais espaço atrás, né? Eu ia usar esse segundo exemplo que tu deu. Eu acho que o Grêmio pode sentir um pouquinho da marcação adiantada do Inter, até porque, como o Peruso falou agora, tá com zagueiros mais lentos, não são o Jeromel e Kahneman, coisa e tal. E acaba forçando os zagueiros adversários a ter que sair, e aquele gol que o zagueiro falha ali é uma consequência disso. Ao mesmo tempo que é interessante esse sistema, que eu fui um dos que, quando o pessoal estava criticando muito 4 volantes, eu até discordei de ti e falei que era interessante. Por outro lado, é inegável que é muito perigoso. Não precisa nem ser uma jogada bem trabalhada. O Grêmio conseguiu sair na qualidade. Não precisa nem ser na qualidade. Às vezes, pode ser uma bola direta pro Everton, entendeu? Ou daqui a pouco, sei lá, uma jogada de combinação dele com o Diego Souza. Eu acho que é muito importante essa alternativa pro Grêmio explorar as costas dos laterais que sobem muito, não é que sobem muito, eles já jogam lá. Não é nem que eles ficam subindo, eles já jogam lá dentro, pelo menos como foi contra a Laú, né? Os laterais muito avançados, assim, tipo, as costas do Rodinei da vida, assim, é um perigo. Eu teve um adversário do Grêmio no passado que fez isso, né? Que marcou o Grêmio lá já no campo de defesa do Grêmio, que foi o Flamengo, aqui no jogo de ida da semifinal da Libertadores. E tomou conta do jogo, né? O Grêmio ficou preso, não conseguia sair. E, enfim, foi um vareio aquele primeiro tempo. Mas o Grêmio não é um time que tem a característica de sair jogando com os zagueiros. O Grêmio não fica tocando muito. O Grêmio é um time que toca muita bola, mas não costuma tocar bola no seu campo defensivo. Geralmente os volantes já vêm buscar essa bola justamente para ter uma saída mais qualificada. Então, provavelmente vai jogar Maicon e Matheus Henrique. Vão ser esses 2 jogadores que vão vir buscar a bola para sair jogando. Mas com certeza o Renato e a comissão técnica, já atentos a essa nova forma de jogar do Inter, já estão bolando uma estratégia, né? Nesse sentido. De repente fazer uma ligação direta com o Everton. Não sei se daqui a pouco o Renato não pode pensar no outro lado, botar o PP, justamente para explorar esses avanços
os laterais do Inter que jogam meio que como ponta, né? Como extrema, né? Pelos lados. Então, vamos ver. Eu acho que se apertar a marcação em cima, o Grêmio vai ter dificuldade, vai. Mas com certeza o Renato já tá traçando alguma estratégia para fugir disso. Para encerrar, vocês acham que esse pode ser o Grenal mais aberto que a gente viu dos últimos anos aí? É o Grenal que, por enquanto, tá despertando maior curiosidade, assim, né? Porque o Grêmio tem a sua maneira de jogar, como a gente já falou aqui, e joga da mesma forma há 4 anos, um time que gosta de ficar com a bola. E o Inter mudou completamente a sua característica, né? O Inter era um time que esperava o adversário, agora não. O Inter vai para cima. É um time que também gosta da bola, né? Então, acho que tem grandes chances de a gente ter um Grenal ofensivo, né? Ao contrário da característica do Grenal, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Mais ou menos assim. Então, acredito que possa ser um jogo bastante ofensivo e com um bom número de gols. Eu não sei se eu aposto em um alto número de gols, porque não é que vai ser mais ofensivo na minha visão, né? Eu acho que a questão da postura de jogar de um time mudou e um time que está recém entrando nessa postura, né? Então pode ser que dê errado. Pode ser que esse seja o choque que vai mudar alguma coisa no rumo do Inter, ou pode ser o jogo que vai afirmar essa tática nova do Eduardo Cudê, assim, apesar de soar muito em cima do muro, eu realmente acho que qualquer coisa pode acontecer nesse jogo de sábado. Bom, como a gente não sabe o que vai acontecer, na semana que vem a gente está aqui de novo e aí a gente já fala tanto sobre o resultado do Grenal, quanto sobre o resultado do primeiro jogo do Inter contra o Tolima pela pré-Libertadores. Então tá, antes de finalizar, a gente também quer agradecer aqui a captação do som do Israel Mesquita, a edição do Aleph Alencar. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem, tchau.